Oi, gente, tudo bem? Que bom, estamos estreando hoje um programa aqui no Vidade. Estou um pouco nervosa, mas a gente vai aprendendo juntas e juntos, né? O programa Fora do Eixo, que é uma iniciativa do Jubileu Sul Brasil, né, em parceria com a Semana Social Brasileira e a Agência Tônica, que estamos aí para trazer para vocês um programa que quer traduzir, vamos dizer assim, o economês, né? Essas notícias que trazem a mídia e que tem impacto direto no cotidiano da vida, mas que a gente muitas vezes não faz essa conexão, né? É ao contrário, muitas vezes a mídia mascara o que a gente de fato precisa saber. Bom, então, o Jubileu Sul, né? Nós somos uma rede em movimento. Nós somos 29 organizações no Brasil e já existimos há 22 anos. O nosso trabalho é muito focado na formação, na educação popular, em particular com as mulheres nos últimos anos, né? O trabalho de incidência, né? O trabalho de pressão sobre os centros de poder, o trabalho também de produzir informação, e tudo isso vocês podem também acessar pela página, né, o canal, né, do internet, YouTube, Instagram, Facebook, Jubileu Sul Brasil, e também a página na internet, onde vocês vão poder encontrar muitos materiais, cartilhas, textos, análise de conjuntura, tudo para ajudar a gente a pensar, dar um suporte a gente pensar as saídas para esse momento tão difícil que a gente está vivendo no Brasil. Portanto, o nosso programa ele vai estar sempre trazendo algumas notícias da grande mídia e logo em seguida nós vamos estar entrevistando uma convidada, um convidado especial. Nesse mês de março, as nossas serão duas convidadas, né, que a gente vai ter hoje e no dia 29 de abril nós vamos entrevistar mulheres atuantes, mulheres ativistas, que estão refletindo também questões relacionadas a esse momento que o Brasil está vivendo. Portanto, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes e solta a vinheta. Bom, como eu falei antes, e vocês devem estar vendo aí na tela, né? 3 notícias que a gente separou aqui para conversar hoje sobre elas. Guerra deve elevar preço dos alimentos e impactar a inflação brasileira. Petrobras justifica lucro e diz que reajuste foi para evitar o desabastecimento. Será que foi mesmo, hein? Vamos conversar sobre isso. E pandemia afastou ainda mais as mulheres do mercado de trabalho, mostra a pesquisa. Então, essas 3 notícias são as notícias sobre as quais nós vamos estar construindo um contraponto, uma outra visão a partir da realidade concreta da vida. E para isso nós temos hoje uma convidada muito especial, nossa companheira Dirlene Marques. Solta a vinheta. De uma estatal não é obtenção de lucro. O objetivo de uma estatal seria possibilitar a melhoria de condições de vida para o povo, né, onde ela está localizada. No caso da Petrobras, ela deveria, né, era distribuir esses recursos subsidiando os preços, né, internos, os preços do combustível interno. Porque nós sabemos que ao elevar o preço do combustível, como tudo no Brasil também é um outro erro cometido, né, pelo nosso desenvolvimento histórico, o crescimento histórico da economia brasileira, tudo aqui é transportado através de rodovias. E as rodovias só usam, né, o combustível derivado, né, do petróleo e pouquíssimo aí do álcool. Mas então qualquer elevação do preço do petróleo eleva também de forma intensa os preços das mercadorias que são transportadas através, né, das rodovias. Bem, então aí nós temos toda uma visão de uma política que está sendo feita. O objetivo não é melhorar as condições de vida do povo brasileiro, mas sim atender aos acionistas, em especial aos acionistas estrangeiros. Aliás, esse foi um compromisso quando colocou, né, as ações na Bolsa de Nova York, que não iria ter interferência da Petrobras, do governo na Petrobras. Então, exatamente por isso, hoje nós sofremos
todos esses custos, né, adicionais por essa visão. Bem, agora, além disso, uma outra questão que se levanta, que também é importante, né, entender, é o que está acontecendo com a guerra, né, desencadeada na Europa. E aí, o seguinte, tem toda uma análise sobre esse processo, porque uma guerra, como os Estados Unidos já fez várias guerras absolutamente destrutivas em cima de povos inteiros, como foi o caso do Iraque, da Síria, do Afeganistão, né? Enfim, é um instante importante para a economia capitalista, cujo objetivo é o lucro, não importam as vidas. Então, é importante essa economia destruir as armas que foram produzidas anteriormente. Então, isso faz parte da lógica do desenvolvimento capitalista, onde você tem que fazer a destruição das armas nesse processo. Então, quando os Estados Unidos jogou bomba em cima de todos esses países, matando milhares de pessoas, isso não teve reflexo aqui dentro do Brasil, como está tendo hoje. Do lado, principalmente porque a nossa imprensa é uma imprensa toda ela vinculada aos Estados Unidos. Então, eles fazem a defesa desses países. Diferente de hoje, né, que está sendo feita, e mais do que isso também, né, a segundo instante, porque os Estados Unidos estavam destruindo povos subdesenvolvidos. Uma coisa é você jogar bomba em cima do Iraque. Outra coisa é um país como a Rússia, que não está vinculado, né, ao nosso sistema de forma tão intensa. Nós não estamos sobre a área de controle da Rússia, quando ela joga bomba em cima de um outro país também desenvolvido. Aí isso vai ter um outro tipo de reflexo. Então, nós temos hoje, né, toda essa comoção provocada, claro que nós temos que ficar em comoção sim, porque guerra, né? Guerra é guerra, né? Nós somos absolutamente solidários ao povo da Ucrânia, ao povo da Rússia, mas é uma situação totalmente diferenciada, né? E Exato. Isso não tem nada a ver com o aumento de preços internos, porque nós não temos quase nenhum comércio com esses dois países. Então, isso não tende a nos afetar, né? Exatamente. Isso é muito mais por essa política de Estado construída ao redor da Petrobras. Isso aí, Dirlene, eu acho que o nosso objetivo aqui com o nosso programa, aqui Fora do Eixo, é exatamente mostrar o contraponto, né? É exatamente mostrar que a economia globalizada, vamos dizer assim, a economia capitalista hoje totalmente comandada por poucos grupos, né? Poucos grupos, são agências de fundos de pensão, fundos de investimentos, os bancos, né? Que manipulam inclusive os preços dos alimentos, né, Dirlene? Porque se a gente vê que o trigo, que a Rússia é o principal exportador de trigo e milho, né? No caso, a Ucrânia e a Rússia. E já impacta diretamente no pãozinho que a gente consome aqui. Isso tem a ver também com a tal das commodities, né? Que hoje em dia as commodities, que são as mercadorias, a soja, o suco de laranja, tudo isso vira um papel que é comercializado e é especulado, da safra de 2030 já está sendo comercializado. Ou seja, o capitalismo, como você falou, é um sistema de morte, não produz vida, né? Produz lucro, e em nome do lucro fazem guerras e fazem... E tem que ver também, Sandra, que de fato, mesmo que isso possa afetar a produção na Rússia e na Ucrânia, o nosso comércio desses produtos tem muito pouco a ver com eles. A gente compra mais esses produtos de outros países, especial aqui da América Latina. O trigo, no caso... Mas é claro que isso afeta o mercado internacional, né? Uhum. Então acaba entrando num processo de especulação, e não tanto porque efetivamente, né, foi afetado aqui. Pois é, como é que comida vira mercadoria especulada no mercado secundário, no mercado futuro? Realmente é algo assustador. Mas enfim, Dirlene, a gente está aqui também discutindo hoje, né, a guerra. As pessoas estão muito confusas com as notícias falsas que são transmitidas, né? A Petrobras, inclusive, divulga notícias falsas, por exemplo, essa questão do desabastecimento, quando a gente sabe que não é a realidade concreta. A realidade, o que você falou, é garantir
o lucro para os acionistas, para o mercado internacional principalmente, né, de quem ganha com esse dinheiro. Mas a gente viu também nas notícias que eu li, Dirlene, que há um impacto muito diferenciado com relação às mulheres, né? As mulheres são impactadas de maneira muito diferenciada, não só na guerra, a ver o que está acontecendo, né? Os corpos das mulheres sendo comercializados, mercantilizados, né? E a gente viveu aquele escândalo aqui, que eu nem vou citar o nome do deputado, porque não vale a pena, que vai lá fazer turismo sexual, nesse campo aí que nós feministas denunciamos, mas também, por exemplo, no caso específico do Brasil, a questão da pandemia. A gente sabe que a pandemia gerou impactos muito diferenciados, tirou as mulheres do mercado de trabalho. As mulheres, elas trabalham muito na informalidade, muito com contratos temporários, e foram as primeiras a serem impactadas, e além do que, teve muitas mulheres que tiveram sair do mercado de trabalho para sustentar o tal do fica em casa durante a pandemia, porque os filhos sem escola ficaram, e as filhas ficaram em casa. Então eu queria que você comentasse também um pouco isso, como é que isso vai gerando também a dívida social com as mulheres cada vez maior, né? Ou seja, há uma diferença muito grande, por exemplo, do acesso ao mercado de trabalho garantido aos homens e às mulheres, e como isso, e o que você considera mais importante destacar nesse impacto diferenciado sobre as mulheres, que a pandemia e a guerra, o preço do combustível impactam diferentemente? Primeiro a gente tem que levar em conta que, mesmo que tenhamos conseguido ao longo, né, das décadas de luta que tivemos nesse período, avanços em relação à situação da mulher, a mulher ainda é a responsável pelo espaço doméstico. Então, na medida que ela fica responsável por esse espaço, quando acontece qualquer questão, né, social que vai afetar essas relações, afeta também fundamentalmente a mulher. Então, por que ela volta para dentro de casa? Quer dizer, os espaços que ela ocupava dentro da sociedade, do mercado de trabalhos na sociedade, eram espaços que, com a pandemia, a maior parte deles fecharam, né? Então, ela trabalha no setor terciário, no setor do comércio, no setor de serviços, onde, inclusive, também os salários são menores, né? Com a pandemia, elas retornam para dentro de casa, de um lado pelo desemprego, porque são fechadas, essas lojas são fechadas, e de outro lado, porque ela vai também ter que responder pelo espaço doméstico, que ela vai responder pela saúde, pela alimentação, pela casa, pelos filhos, pelos idosos, pelos doentes. Enfim, que isso passa a ser já era uma responsabilidade, mas isso recai com um peso muito grande, na medida que nós falamos, né? Quer dizer, a casa agora vai ser, né, o local de segurança para o povo não ser infectado, né? Então, aumenta a sobrecarga de trabalho das mulheres com isso. E aumenta mais ainda, porque com o desemprego e com os auxílios que foram irrisórios, né, nesse processo, elas vão ter que dar conta de tudo isso com essa complementação, né, com esse auxílio, né, que foi conseguido durante um certo período para que elas possam se manter. Então, aumentou muito o peso e a sobrecarga, né, de tudo isso sobre as mulheres. E agora, isso sendo retornado, com as crianças podendo voltar algumas para a escola, ainda, né, numa situação intermediária, o mercado de trabalho ainda não se reaqueceu para que as mulheres possam voltar para esse espaço. Então, elas continuam tendo que se manter, sobreviver com isso. Então, todas as condições sociais, elas recaem com muito mais peso, com muita mais cobrança sobre as mulheres. Então, ela tem que dar conta da saúde, da educação, da alimentação, né, dos cuidados com as crianças e com os idosos, e num período como esse. Entendi. Essa é uma sobrecarga muito mais intensa. Então, nós temos que entender que a dívida hoje existente na sociedade é uma dívida para dar conta desse tipo de espaço. Por isso que as nossas reivindicações sempre foram creches, com segurança, com qualidade,
saúde com qualidade, para que, e também, né, restaurantes coletivos, lavanderias, para tirar de cima, né, das mulheres a responsabilidade desse tipo de situação. E aí também, quando você tem as condições de moradia se tornando cada vez mais precarizadas, com a destruição ambiental que vai prejudicar de forma intensa essa situação de sobrevivência, né, da sociedade, mas que vai cair essa carga maior sobre as mulheres. Repetir as notícias no final, fazer a abertura novamente, entendeu? Porque a gente está fazendo gravado. Com toda a sociedade, mas com muito mais intensidade sobre aquelas que são responsáveis por essa parte da sociedade. Então, essa é uma luta histórica, né, que eu sou da Rede Feminista de Saúde e também da Rede Jubileu Sul. É isso, Dirlene, a gente trabalha essa ideia da dívida social, e é uma dívida que a gente fala pouco no Brasil, né? Se fala muito da dívida financeira, porque cada centavo que vai para o pagamento da dívida financeira é um centavo tirado para pagar a dívida social. Você falou aí da questão da moradia e a situação, por exemplo, agora com as mulheres, principalmente, que são as principais lutadoras, vamos dizer assim, que ocupam terrenos, ocupam prédios ocupados, né? Para poder ter garantia da moradia digna, a gente vê a ameaça de despejo a partir do dia 30 de abril, quando acaba, né, a lei que protege, né, a medida provisória que protege contra os despejos, né? Então a gente também está nessa luta. E também a gente vê o que uma economia como a nossa brasileira, cada vez mais globalizada, vamos dizer assim, financiarizada e com todos os mecanismos abertos à entrada do capital especulativo, à entrada do capital estrangeiro, comprando terra, comprando todo o parque industrial, transnacionalizando toda a nossa economia. Isso significa cada vez mais um processo de submissão, um processo de perda de soberania, uma incapacidade da gente decidir sobre o nosso futuro. Realmente é uma situação dramática que nós estamos vivendo, em particular as mulheres brasileiras, né, e latino-americanas, que foram as mais afetadas por essa tremenda pandemia. E agora, né, que querem, como você falou, toda uma manipulação para que os impactos de uma guerra sejam maiores do que na realidade, quer dizer, aumentar ainda mais a tragédia que é a da guerra, trazendo para cá, inclusive, o aumento dos combustíveis, quando a gente sabe que na realidade não tem nada a ver uma coisa com a outra nesse momento. Mas enfim, como é que você... Sandra, só essa questão da dívida, só para dar um reforço, uma discussão que é importante, que a gente tem que reforçar, é que a dívida pública que o Estado assume, quer dizer, então nós cobramos que o Estado tenha responsabilidades sociais, então ele tem uma dívida com a sociedade, mas o Estado tem assumido ao longo de todos esses anos que a gente tem feito essa campanha, ele tem assumido o compromisso com as dívidas do capital, as dívidas especulativas, a dívida financeira. Essa é que paramos. Por isso é que há um compromisso, inclusive, né, orçamentário, de que vai em torno de 45% a 50% do orçamento para pagar essa dívida. Imagina se esses valores fossem utilizados para poder criar melhores condições, né, de vida para a sociedade. Né? Imagina se investisse em creches, investido em educação de qualidade. Se isso fosse investido mais no SUS, que nós vimos agora com a pandemia, como o SUS é fundamental, né? Se não fosse isso, não teria morrido apenas 640 mil pessoas, né? Mas morreria muito mais. Enfim, então, é isso que se paga, né? E é uma dívida altíssima. O Estado se compromete a pagar primeiro essa dívida financeira, para depois o resto que sobrar paga as dívidas sociais. Então, não é por acaso que houve todos os cortes, né, de direitos que a gente conseguiu, né, ao longo de décadas, né, de luta. A gente consegue poucos direitos e aqueles poucos que ainda tinha são cortados. Exato. E a gente vê também para não falar da dívida ecológica, né, toda a dívida, o que agora em fevereiro a Amazônia bateu recorde em desmatamento, em destruição, não falo nem em desmatamento, é destruição mesmo, né?
agora em fevereiro, mais floresta caindo para botar pasto, para botar gado, para exportar carne, para gerar divisas, para pagar dívida, para remunerar o capital financeiro. Ou seja, é um verdadeiro ciclo do diabo que a gente está na economia brasileira. A gente tem que ampliar a fronteira agrícola, entre aspas, para poder garantir exportação de commodity, para favorecer o agronegócio, que é uma agricultura de morte, não é uma agricultura de vida. É uma agricultura que usa agrotóxicos. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxico per capita do mundo, né? São mais de 5 litros de veneno por habitante. Além de que, esses últimos anos, têm sido liberados agrotóxicos que são proibidos no mundo inteiro. Então, ou seja, e isso tudo ainda tem o custo financeiro que a gente paga em detrimento da dívida social. Olha que loucura que a gente está envolvida, que a gente está... E é isso que a gente quer discutir aqui, é isso que a gente quer dialogar aqui, para a gente gerar indignação. Gente, eu acho que a informação, ela traz o pensamento crítico, ela gera indignação. E a gente tem que ter a capacidade de se indignar com essa realidade concreta que a gente está vivendo agora. Enfim, então, a gente agora parte para os finalmente, né? E como é que, para comentar, Dirlene, por fim, quais as saídas, Dirlene? Como é que a gente supera essas dívidas históricas com as mulheres em particular? A gente está no mês de março, a gente está no mês das mulheres. Ontem, 4 anos da Marielle, assassinada, até agora a gente não sabe quem mandou matar. Isso é uma dívida também histórica que a gente tem com as mulheres negras, uma vereadora eleita, assassinada. Olha só, isso tudo vai gerando assim, né? Vai aumentando o caldo dessa dívida histórica que a gente tem nesse país com a população negra, com a população indígena. E como é que a gente supera tudo isso, né? Eu acho que você já começou a falar. Eu acho que para nós, em um programa como esse, é para causar indignação, mas mais do que isso. Quer dizer, nós estamos procurando mostrar a importância da informação, a importância de que a gente possa, né, estudar e entender a realidade concreta para, a partir disso, a gente se organizar com fundamentação. Porque a gente, né, que é da Rede Feminista e da Rede Jubileu Sul, só acreditamos em qualquer mudança que passe pela organização e pelas mãos do povo. Então, nós estamos, né, nesse processo, atuando em diversas áreas, procurando trazer às ruas, através das redes virtuais, né, toda uma discussão para que dê condições de que as mulheres se empoderem, se libertem dessa sua, né, submissão histórica, para que efetivamente a gente tome em nossas mãos a transformação, né, e consigamos construir uma nova sociedade, né? Exatamente. Sem opressões e sem violências. E é nisso que o Jubileu Sul aposta, com as suas 29 entidades membros, né? Nós somos uma rede com 29 organizações nacionais aqui no Brasil e locais também. E a gente aposta na educação popular, a gente aposta na formação, a gente aposta na pressão, na mobilização para transformar essa realidade. Portanto, Dirlene, eu queria muito agradecer a você. Eu acho que nosso primeiro bate-papo aí já deixou um gostinho de quero mais, né? A gente aqui não vai aprofundar todas as questões, a gente quer aqui criar, deixar a pulguinha assim atrás da orelha, para que a gente possa conhecer mais, para que a gente possa se aprofundar mais nesses debates, nesses assuntos. Na página do Jubileu Sul Brasil, tanto na internet, né, a página web, quanto também nas redes sociais do Jubileu Sul Brasil, você pode, quem está nos acompanhando, pode acessar muitas informações, materiais didáticos e vídeos, que eu acho que vão ajudar muito aí na nossa semente de indignação que a gente está plantando sempre. Nossa tarefa e de esperança também, né? Esperançar, do verbo, como dizia Paulo Freire, para a gente plantar, porque um povo sem esperança é um povo que não luta. Então a gente acredita que a esperança é fundamental e a indignação para a gente construir o Brasil que a gente sonha, né? Um Brasil que a gente quer e o mundo que a gente quer e sonha. Portanto, obrigada, Dirlene, e a gente quer agradecer mais uma vez esse papo super importante para que a gente possa entender. A gente está inaugurando aqui o programa Economia Fora do Eixo. Continue nos acompanhando, envie seus comentários, sugestões de convidadas, convidados, sugestões de temas. E já convidar vocês para o próximo programa, que vai ser no dia 29 de março, 11h30, né?
nos canais do YouTube e Facebook do Jubileu Sul Brasil. E o próximo tema vai ser dívida pública e desigualdades de gênero e raça. E a nossa convidada será a baiana socióloga Vilma Reis. Portanto, a gente já agradece de antemão a Vilma por ter aceito o nosso convite, convidar vocês para o 29 de abril, que vai estar ao vivo, e dizer que o programa está disponível nas redes sociais, né, do Jubileu Sul Brasil. Vamos ajudar a divulgar, compartilhar, comentar, criticar, dizer o que é que a gente pode melhorar. E é isso, Economia Fora do Eixo, um programa para a gente entender mais de economia. Obrigada.